Estamos aqui para falar para vocês sobre o importante programa da Ipiranga. Ele se chama Padrinho de Segurança, que a TNE está tendo a oportunidade de participar nesse ano de 2020. E nós gostaríamos de divulgar com vocês que outras 32 empresas também estarão participando desse programa. Então é importante que a empresa será pontuada de acordo com a conduta do motorista na estrada. Então lembre-se dessa corresponsabilidade que vocês têm, lembre-se de respeitar o limite de velocidade, a postura suas na estrada, a participação nos programas de segurança da Ipiranga, assim como os nossos DSS online, dentro da semana. Nós contamos com a colaboração de todos para esse programa ser um sucesso para nós. Mensalmente, a Transportes Nova Era participa de uma reunião mensal com a Ipiranga e com as outras 32 transportadoras. Na semana passada, fizemos essa reunião e o consultor Flávio da Consult explicou sobre o importante tema que é a Covid-19 e passou importantes informações também que vai ser muito útil para vocês, motoristas e familiares do motorista. Nós vivemos um cenário extremamente desafiador, talvez o mais desafiador da nossa geração e até de gerações anteriores, né? Então, é falado que o cenário é tão desafiador até mesmo do que o cenário da Segunda Guerra Mundial, porque o cenário da Segunda Guerra Mundial, apesar de ter esse nome Guerra Mundial, ele não mobilizou totalmente o mundo todo, né? Teve países que apenas declararam apoio, mas não sentiram quase que efeitos nenhum da guerra. E hoje não existe nenhum lugar no mundo, praticamente, que não sinta os efeitos desse cenário da crise do coronavírus. Aqui a gente está mostrando o cenário de ontem à noite, onde o Brasil tinha registrado 15.927 casos e 800 mortes, o que corresponde a 5% do total desses casos. Algumas pessoas ficam um pouco assustadas quando veem essa mortalidade, né, essa fatalidade de 5% dos casos, mas aí a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu tenho dedicado grande parte do meu tempo a estudar essa crise para poder ajudar os meus clientes, no qual a Ipiranga é um dos mais importantes que eu tenho. E essa crise, ela é uma crise de dois tipos. Ela é uma crise que passa por uma mortalidade bastante alta, não em percentual, mas em quantidade de pessoas, por conta desse vírus ser ter um potencial de contaminação extremamente alto. Então, nós temos muitas pessoas infectadas e, consequentemente, nós teremos algumas mortes. E a taxa de mortalidade ela é em torno de 1,5%, na média. Então, quando você vê essa taxa de mortalidade que o Brasil vem apresentando de 5%, é porque, na verdade, a gente teria que fazer essa conta ao contrário. Então, partindo do princípio que a nossa taxa seria de 1,5%, né, e nós tivemos 800 mortes registradas, e as mortes registradas é mais difícil. Claro que a gente sabe que tem tiveram fatalidades que não foram para essa conta e também tiveram fatalidades que não foram coronavírus que foram colocadas nessa conta. Então, se a gente considerar aí 1,5%, tá certo? Nós vamos ter aqui 800 tá? Dividido, 800 dividido por 0,015, nós vamos ter aí na faixa de 55 mil pessoas infectadas no Brasil. Então, esse número aí de 15 mil, ele deve ser aproximadamente 4 vezes maior, no mínimo 4 vezes maior, tá? Então, obviamente que nós não temos o número de infectados corretamente, porque nem todas as pessoas que estão com o vírus, eles estão sendo realizados os testes. Mesmo aqueles que são realizados os testes têm demorado até 10 dias para sair o resultado. Okay? Então, esse é um cenário extremamente desafiador, onde nós temos uma situação bem preocupante em todas as regiões do país.
Muitas vezes a região que você está, você pode dizer que a sua região não é tão afetada, mas ela certamente será afetada. O que acontece é que muitas vezes a região é uma região que tem menos interação, desculpe, menos movimentação de pessoas com as regiões onde começou o surto. Então, por exemplo, a região de São Paulo foi a região mais afetada porque é uma região que tem uma maior densidade populacional e uma região onde começou, os pacientes vieram doentes para São Paulo. Então, a gente está vendo, por exemplo, no Acre, onde tem, né, o Rondônia, que está aí com 18 casos confirmados e 1 óbito, tá? Então, Rondônia, pela sua localização geográfica, ela acaba tendo menos interação com São Paulo do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, do que Minas, e isso faz com que o vírus não tenha chegado ainda tão fortemente lá. Ou se também já chegou, provavelmente os testes, né, como é um estado que tem uma densidade populacional bem diferente de São Paulo, tem menos hospitais, tem menos testes sendo realizados, mas o fato de tudo isso era só um overview para dizer o seguinte: nós todos estamos vulneráveis a esse cenário desafiador se a gente não conseguir tomar os cuidados necessários, e é muito sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso webinário de hoje. Eu queria trazer para vocês uma reflexão que eu tenho feito aí com os meus clientes. Eu queria trazer para vocês o seguinte: eu não sei se vocês conheciam essa ferramenta, o Google Trends. O Google Trends nada mais é do que uma ferramenta que é gratuita no Google, onde eu consigo pesquisar o quanto as pessoas têm pesquisado no Google determinados termos. Então, isso é muito usado por nós, né, consultores de estratégia, quando a gente quer saber se a sua empresa está sendo pesquisada, se a sua empresa está em alta, está em baixa, como é que estão falando da sua empresa no Google. Então, se vocês não conheciam o Google Trends, fica aí também uma dica para que vocês possam pesquisar. E eu fiz uma avaliação aqui no Google Trends de três nomes que são pesquisados no último mês. Eu coloquei primeiro coronavírus, eu coloquei segurança e eu coloquei acidente, tá? E isso faz uma analogia com o interesse das pessoas. Então, aquilo que teoricamente está sendo muito pesquisado no Google, teoricamente está tendo muito interesse por parte das pessoas. Então, a gente vê a curva aí, ó, você vê aí no começo, no dia 9 de março, tá certo? Como é que funcionava aqui a curva, como é que estava aqui a pesquisa do coronavírus, a pesquisa em amarelo de acidente e a pesquisa de segurança. E olha que acidente pode ser de qualquer coisa e segurança pode ser de qualquer coisa. Depois a gente vê a evolução da curva sobre coronavírus e a gente vê uma estagnação da curva de segurança e acidente. A disparidade é tanta que você vê que a gente praticamente não consegue analisar os números de segurança e acidente quando comparados com o tópico coronavírus. Ok? Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês, pessoal? Eu trouxe isso para vocês para dizer o seguinte, que o foco nosso está muito voltado para essa questão do coronavírus. Sendo que o coronavírus, ele é um perigo adicional ao que nós temos vivido no dia a dia das nossas operações. E aí eu queria trazer rapidamente uma oportunidade para a gente fazer uma reciclagem de alguns conceitos básicos de gerenciamento e avaliação de risco. Então é o seguinte, risco é tudo aquilo que está associado a uma fonte de energia, tá certo? Então, tecnicamente falando, né, os profissionais de segurança, engenheiros e técnicos de segurança e outros aqueles especialistas em gerenciamento de risco sabem que o risco ele tem que estar relacionado a uma fonte de energia. Então, na nossa operação, que é o transporte rodoviário de inflamáveis, nós temos basicamente 3 riscos na nossa operação. O risco número 1 é o veículo em movimento, porque o veículo em movimento ele tem energia cinética. Se ele tem energia cinética, ele é um risco. Um outro risco
que nós temos na nossa operação é o produto em si, que se não for bem manuseado, ele pode gerar energia térmica. Consequentemente, o produto em si é um outro risco que a gente tem. E o terceiro e último risco que a gente tem é o trabalho em altura, porque ele tem energia potencial gravitacional por conta da altura, e então ele é um outro risco. E se vocês forem analisar, os 3 riscos que eu falei, o veículo em movimento, o produto em si e o trabalho em altura, isso mostra que nós não temos como reduzir o risco na nossa operação. Então, até algumas campanhas que a gente faz, risco zero, vamos reduzir o risco, ou vamos eliminar o risco, isso é uma força de expressão. Eliminar o risco ou risco zero na nossa operação, ele não existe. Ele não existe. Tanto é que praticamente todos nós recebemos adicional de periculosidade, tá certo? Porque nós estamos expostos ao risco permanentemente. Eu não posso tirar a velocidade do veículo, senão eu não sou veículo, eu sou tanque. Eu não posso tirar o produto do veículo, porque é isso que a gente transporta. Quem transporta água não tem risco no produto. Nós transportamos produto inflamável e que pode liberar energia térmica, então nós temos risco. E nós não podemos tirar o trabalho em altura, porque o nosso tanque ele é alto. A gente pode minimizar até com bottom load e com outras coisas, mas nós não temos como transformar a altura do veículo e das nossas plataformas em uma prancha. Então, vocês veem que esses 3 riscos eles estão o tempo todo presentes na nossa operação. Agora, em cada um desses riscos, nós temos perigos, que na verdade são o quê? São os atos, os hábitos e as condições inseguras. Então, esses perigos, eles podem estar presentes no nosso veículo, que é aí que eu falo do caminhão-tanque, ele pode estar presente no nosso motorista, que é o nosso profissional que dirige, ou ele pode estar no ambiente. E o ambiente nada mais é do que tudo aquilo que não é o nosso motorista nem o nosso veículo. O ambiente são os terceiros, são as condições climáticas adversas, são as questões de fadiga, né? Fadiga está no nosso motorista. Uma ação incorreta de terceiro, né? E por aí vai. Então, quando a gente fala no coronavírus, tá certo? Na pandemia do coronavírus, nós estamos falando que nós agregamos um perigo a mais, que ele está normalmente no ambiente, mas que ele pode estar no motorista. E por que eu estou fazendo esse overview todo? É porque eu estou querendo mostrar para vocês que, vamos lá, em janeiro, nós tínhamos os riscos e os perigos que eu acabei de falar para vocês. E hoje, nós continuamos a ter os riscos e perigos que eu acabei de falar, adicionados à novo pandemia do coronavírus. E se o nosso foco, como o próprio Google Trends valida, se o nosso foco está totalmente em cima do coronavírus, pode ser que muitos de nós esteja deixando de lado a atenção aos riscos e aos perigos que são intrínsecos ao nosso negócio. E isso é extremamente perigoso para a nossa operação. Vocês imaginem, senhoras e senhores, que um dos maiores desafios da pandemia do coronavírus é você administrar sobrecarga no sistema de saúde. Porque muita gente fica infectado, um percentual bastante irrelevante, né? Tem complicações mais graves, mas quando você pega esse percentual de em torno de 0,5% ou 1% de pessoas que precisam de uma UTI, mas é 1% de uma multidão de gente. E isso cria uma sobrecarga no sistema de saúde muito grande. Agora, você imagina que Deus nos livre e a nossa competência também nos livre, né, se nós precisarmos ir ao hospital, porque simplesmente eu fui descer da cabine do meu caminhão sem prestar atenção e torci meu pé. E vou precisar, e teve uma luxação e vou ter que precisar ir num hospital.
eu vou, além de sobrecarregar o sistema de saúde, eu vou expor a mim, a minha família e a minha empresa e a Ipiranga e a sociedade de maneira geral de ser mais um vetor de transmissão desse coronavírus. Então, nós, mais do que nunca, precisamos minimizar os nossos perigos, eliminá-los quando possível, para que a gente não precise de maneira nenhuma desse sistema de saúde já tão sobrecarregado como está hoje. E isso, pessoal, nós falamos do sistema de saúde público e do sistema de saúde privado, tá certo? Então, era esse overview inicial que eu queria fazer para vocês.